Olá, gente querida. Hoje é sexta-feira, dia 14 de maio, e a igreja hoje celebra a festa do apóstolo São Matias, aquele que assumiu o lugar de Judas depois da traição e da morte. O texto do Evangelho que a liturgia nos oferece é de João capítulo 15, versículos 9 a 17. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, creio que merece uma primeira meditação este fato. Por que a igreja sentiu a necessidade de completar o número dos 12 apóstolos? Judas traiu nosso Senhor Jesus Cristo, o entregou à morte e depois, cheio de um remorso mórbido, foi suicidar-se. A igreja, então, entre a ascensão de Jesus e Pentecostes, escolhe Matias, com todos os critérios importantes utilizados para esta escolha. Era necessário completar o número 12. Ora, todos sabemos que no Antigo Testamento o número 12 se refere às 12 tribos de Israel. É a identidade do povo da antiga aliança. Jesus escolheu 12 apóstolos, de algum modo simbolizando o povo novo, da nova e definitiva aliança. É por isso que, historicamente, eles escolhem um outro apóstolo para tomar o lugar de Judas. Mas muito mais, escatologicamente, é preciso completar o número do povo eleito. Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, há imagens importantes para se falar dessa estatura, modelo da estatura paradigmática dos 12 apóstolos. Aliás, a Igreja Apostólica, a revelação de Jesus Cristo a esta primeira geração, a geração apostólica, se torna fundamental
e basilar para toda a história do cristianismo. Jesus, de fato, é a pedra fundamental. Mas os 12 apóstolos se tornam o modelo e a experiência fundante que serve de base para a igreja de todos os tempos. Em todas as etapas da história da igreja, nós retornamos a esse momento fundante dessa história. É uma história de fato histórico-factual, mas é sobretudo uma história teológica. Aqui estão os elementos primários de uma aliança profunda dos apóstolos com Jesus Cristo, testemunhas oculares, caminharam com Jesus, conviveram com Ele, ouviram e viram com os seus próprios órgãos dos sentidos aquilo que Jesus disse, como Jesus fazia, aquilo que Ele ensinou. Ser testemunha ocular não é simplesmente uma presença física ao lado de Jesus. É uma experiência existencial e teologal. Aqui está a base da eclesiologia, a experiência primária feita pelos 12 apóstolos. E o texto do Evangelho de hoje nos dá os elementos teológicos dessa relação toda especial dos apóstolos com o Mestre Jesus Cristo. Jesus coloca a baliza fundamental do amor. Ele começa dizendo: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Jesus ama a igreja, Jesus ama os apóstolos, da mesma forma que o Pai o amou. Por isso, a igreja precisa permanecer no amor de Cristo. Mas o amor que Cristo nos propõe não é uma teoria, não é uma ideia vaga. Passa, inclusive, pelo cumprimento dos seus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E os mandamentos de Cristo são o amor a Deus e o amor ao próximo. Permanece no amor de Cristo quem vive o amor para com o Pai, o amor para com os irmãos. Isso é o motivo fundamental da alegria cristã. A alegria cristã não é um mero contentamento, um mero momento fugaz, um mero momento passageiro e efêmero de uma certa frivolidade, de uma certa alegria exterior. A alegria cristã nasce desse amor profundo que está no coração da Trindade, porque o Espírito Santo é o amor que une o Pai ao Filho. Mas, ao mesmo tempo, esse amor é derramado no coração da igreja. Da mesma forma como Cristo e o Pai se amam, desta mesma maneira, Cristo ama a sua igreja e assim também nós devemos nos amar. Aí está o motivo fundamental da nossa alegria, e essa alegria tem um tom escatológico. É uma alegria que dura para além do tempo cronológico, do tempo do relógio. Qual é o critério do amor entre os cristãos? Amemo-nos como Cristo nos amou. E como foi que Cristo nos amou? Doando a sua vida, entregando a sua vida na cruz. Não é simplesmente um amor de sacrifício, de entrega para a morte. É um amor de dom, de oblação e de oferta de si mesmo. Ninguém, na verdade, tem amor maior do que aquele que é capaz de doar a vida pelos seus amigos. Os apóstolos são os amigos especiais de Jesus, porque escutam tudo aquilo que Jesus ouviu do Pai, ele também o revelou aos seus 12 apóstolos. São testemunhas primárias desse amor profundo de Cristo com o Pai. A intimidade de Cristo com o Pai é revelada aos 12 apóstolos, isto é revelada à igreja. Nós somos amigos de Cristo
exatamente porque compartilhamos de sua intimidade, do seu convívio, da sua presença, do seu ensinamento, do amor imenso que Cristo tem para com os pobres, os doentes, os possuídos, os pecadores. Jesus compartilhou os segredos do reino com os 12 apóstolos, isto é, com a igreja na sua dimensão escatológica, a igreja de todos os tempos. Jesus então nos chama de amigos, assim como ele chamou de amigos os 12 apóstolos, inclusive Matias. Por quê? Porque Jesus nos escolheu, como diz o Papa Francisco, Deus primeireia em nossa vida. Não fomos nós que alcançamos Cristo, como diz São Paulo na carta aos Filipenses. Cristo Jesus é que nos alcançou. Não é que estejamos correndo no estádio, no certame, nos Jogos Olímpicos. Não é a nossa carreira, não é o nosso empenho que faz com que alcancemos Cristo Jesus. Ele nos alcançou por primeiro. Ele se insinua, ele vem ao nosso encontro, ele nos elege, ele nos escolhe, assim como Cristo escolheu Matias no dia de hoje. Nós, os bispos, somos sucessores dos apóstolos, mas fundamentalmente a igreja é uma igreja apostólica, é uma igreja fundada no testemunho destes 12, que não são simplesmente 12 homens cheios de fragilidade, de pobreza e de todos os tipos de ambiguidades, mas neles se revela a plenitude do dom do Espírito, porque a escolha amorosa de Cristo recaiu sobre eles e com todas as suas misérias e ambiguidades, eles são escolhidos para levar essa história teologal, essa história de aliança existencial com Cristo Jesus adiante. A igreja de todos os tipos nasce do coração de Cristo, a partir do testemunho destes 12 apóstolos. Por isso a igreja de todas as épocas é a igreja apostólica. Finalmente Jesus diz: aquilo que nós pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos concederá. E nós somos, Senhor, mendigos de Deus, necessitados. Nós precisamos profundamente dessa presença amorosa de Cristo Jesus, que caminha com a sua igreja, que escuta as nossas súplicas, que escuta a nossa pobreza e com carinho fraterno, amoroso, com todo o zelo, com todo o cuidado de pastor bom, Jesus nos escuta, nos apoia, nos orienta, abre os nossos olhos e ouvidos da fé para nos mantermos no caminho da fidelidade, no caminho da vida, que é o próprio Cristo. Que a festa de São Matias nos dê cada vez mais a consciência de sermos uma igreja apostólica, uma igreja que nasce dessa experiência primeira de encontro com Cristo Jesus, como testemunhas oculares, não tanto com estes olhos, mas com os olhos da fé, com a inteligência da fé, com a experiência de convívio, de intimidade e de amizade com Cristo Jesus. Um abraço a você. Deus os abençoe e os guarde. Até amanhã, se Deus nos permitir. E hoje eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.